Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Manhã. Eu sou para você, internauta. Boa tarde. O entrevistado do dia está iniciando e hoje vamos conversar com o Valfrido Ricardo Martins, o Rico, cartunista, chargista e ilustrador. E o nosso tema, o mundo sob o olhar do cartunista. Vamos conhecer esse trabalho que é desenvolvido. O Rico, que é um artista com premiações nacionais e internacionais, colaborador com diversas editoras, possui ilustrações em várias revistas e jornais de expressão, autor de livro, editor da revista em quadrinhos Bagaça e por aí vai, né? Um trabalho desenvolvido aí e reconhecido em várias partes do Brasil. Rico, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Moreira, um prazer estar aqui. Nós vamos bater um papo aí, né? De novo, há bastante tempo que a gente não se fala, né? Não se fala na rádio, né? Porque todos os dias nós estamos conversando aí através das redes sociais. Ô Rico, e você é de Manhuaçu, né? Fala um pouquinho da sua trajetória. Eu sou de Manhuaçu, sou nascido em Manhuaçu, nascido e criado no bairro São Vicente, né? A lembrança mais remota que eu tenho da minha infância era de eu desenhando no cantinho da sala, assim, na casa onde eu morava, que era em frente à casa do meu avô, assim, e eu desenhando aqueles caderninhos de pauta, assim, a lembrança mais remota que eu tenho, assim, da infância, né? Então, desde cedinho, já rabiscava alguma coisa. Sim, sim. E até interessante, outro dia eu tava lembrando que o meu namoro com desenho, com a leitura, assim, foi muito cedo, porque eu me lembro que a minha mãe gostava de ler existia antigamente aqueles romances Sabrina, Júlia, que vinha nas bancas, e também tinha o que hoje a gente chama de pocketbook, né? Que aqueles livrinhos de faroeste. Meu pai colecionava os livrinhos de faroeste e a minha mãe colecionava os romances. E eles liam, e eu lembro que quando meu pai chegava do trabalho, meu pai trabalhava como guarda no Banco Nacional, e quando meu pai chegava do trabalho na hora do almoço, ele começava a conversar com a minha mãe, contando as histórias do livro de faroeste dele, e ela contando as histórias dos romances que ela lia, sabe? E aquilo assim me despertou curiosidade. Um dia eu lembro de eu ter perguntado para minha mãe, como é que você sabe dessas histórias? Aí ela virou e falou comigo assim, não, meu filho, eu tô lendo aqui. Eu falei, o que é isso? Aí ela começou a me ensinar a ler, antes de ir para a escola. Eu devia ter uns 4 anos de idade, 5 anos de idade, assim. E quando eu fui para a escola, eu já sabia ler, né, dentro ali do que uma criança pode ler, né, pode aprender a ler, assim. Ô Rico, agora a diferença entre cartunista, chargista e ilustrador. Tá, o cartunista, o cartunista é até uma espécie... o cara que desenha só cartoon, hoje em dia, é até uma espécie em extinção. Porque a gente convencionou se chamar de cartunista, englobar todas as coisas. Que é o cara que é o chargista, é o cartunista, é o desenhista de histórias em quadrinhos, né? O cartunista é o cara que pega aquela cena, uma cena atemporal, e ele faz uma piada em cima daquela cena. Tipo, bem conhecido, por exemplo, aquelas piadas de Náufrago, o cara na ilha deserta e tal, né? A charge, ela é um trabalho mais jornalístico. A charge, ela depende da notícia, ela depende da informação para ela poder existir, né? Porque ela é um relato do dia ali. Eu me lembro de, alguns anos atrás, foi feita uma pesquisa no Sindicato de Jornalistas de São Paulo, e a segunda coisa que tinha mais alcance nos jornais, nas notícias, era a charge. Era a charge, porque primeiro era o esporte, porque, né, o esporte é imbatível. Sim. E depois era a charge, porque quando você quer saber sobre o que está acontecendo, né, você quer se informar sobre o que está acontecendo naquele dia, basta você dar uma olhadela na charge ali que você já entende o que está rolando, o assunto do dia, né? Você já começa a se informar pela charge. E a charge, ela é... Na verdade, o chargista, ele é um colunista, né? No meio de comunicação. O trabalho que é feito ali do chargista é a opinião do chargista. Em geral, os jornais não pautam o chargista, né? Ele já está ali antenado, acompanhando as notícias, ele está vendo aquilo ali, e daí ele desenvolve o trabalho dele, né, para publicação. O ilustrador? O ilustrador, a ilustração, ela funciona como uma espécie de reforço do texto.
As pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem o hábito de ler. Ler é hábito, né? Se você parar todo santo dia, você virar e falar assim, cara, vou reservar meia hora para eu poder ler, pegar um livro, né, que seja da sua preferência, e você começar a ler, você pega o hábito. Chega uma hora que você não consegue mais largar livro, né, você não consegue deixar de ler. E eu acho até interessante, eu vou abrir um parênteses aqui antes de explicar a ilustração, ô Moreira, que é o seguinte, a questão da leitura, as pessoas deveriam ler assuntos que lhe interessam, tá certo? Quando a gente vai para a escola, na escola existe uma grade de leituras onde a gente vai ler os autores nacionais, né? São o Machado de Assis, né, o Rui Barbosa e tudo. E geralmente isso acontece ali no ensino médio. A linguagem, hoje em dia, é uma linguagem diferente, né, da linguagem. O voz MC, que virou você, que agora virou VC e sabe-se lá onde isso vai parar, né? Mas a questão é a seguinte, quando a professora tem que cumprir, o professor tem que cumprir aquela pauta, né, da grade escolar. Então ele dá aquele livro para o adolescente ler. O adolescente que não foi preparado para poder ler aquele livro, ele pega aquilo, ele dá uma lida, mas para tirar nota. Porque tem que fechar o bimestre. Assim. E às vezes nem entendeu que tem... Não entendeu nada. Você sabe que recentemente que esses estudiosos começaram a olhar a época do Machado de Assis, e entender que o Machado de Assis fazia muita ironia nos textos dele. Ele brincava com uma elite carioca daquela época. E para nós, na adolescência que lemos, tivemos que ler para poder ter nota, rapaz, aquilo era um negócio seríssimo. A literatura brasileira era tido como uma coisa assim, imaculada, um negócio intocável. A gente tinha medo de ler e não entender aquilo. Não é? Então, assim, para a pessoa ter o hábito de ler, para a criança, o adolescente, o adulto, né? Qualquer um pode adquirir o hábito, né, de ler. Então, para você ler, pega um assunto que te interessa. O que você gosta? Eu gosto de astronomia. Vai ler lá sobre o universo, sobre os planetas. Entendeu? Eu gosto de esporte. Pega o esporte que você gosta, vai ler as biografias lá dos seus ídolos e tal. Começa a ler o que te interessa. Porque você começando a ler o que te interessa, vai fazer um link para que você leia outras coisas. E assim você vai adquirindo conhecimento, você vai melhorando a sua vida. É muito triste, eu acho muito triste uma pessoa passar uma vida inteira sem existir. É muito triste a pessoa passar a vida inteira, você indo assim, ó, você acorda, vai para o trabalho, vem almoçar, volta para o trabalho, dorme e no outro dia é a mesma coisa. Exatamente. A leitura, ela te proporciona outras coisas, outros conhecimentos. De repente você vai descobrir uma profissão que você nem sabia que você tinha talento para aquilo, né? Então, voltando para a ilustração, o que a gente faz com a ilustração? A ilustração, a gente lê o texto, o ilustrador ele lê o texto e ele dá a interpretação dele sobre aquele texto no desenho. Como a grande maioria das pessoas não tem o hábito de ler, a ilustração ela serve como um chamariz. A pessoa olha a ilustração, olha que legal, o que esse desenho está querendo? Vou ler esse texto aqui para saber o que esse desenho está querendo dizer. Certo. Exatamente. Acaba chamando. Entendi. Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. É interessante também a gente verificar aí, dentro dessa linha de entendimento, como é que é você produzir material para o entendimento das pessoas. Às vezes nem todos conseguem entender, assimilar isso que nós estamos abordando aqui agora, né? Sim. Pois é, a questão é a seguinte, Moreira, o desenho, o cartunista profissional, o desenhista profissional, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, que aquela lenda da inspiração é uma coisa meio assim, eu acho poético demais. Para eu fazer meu trabalho, eu preciso de informação. Eu preciso de entender sobre o assunto que eu estou falando, que eu vou desenhar. Eu preciso ter uma opinião sobre aquilo, ou pelo menos ter um entendimento básico sobre aquilo. Porque se eu fizer um trabalho e publicar aquilo, né, e aquele trabalho não tiver um embasamento, alguém que veja aquilo, que entenda daquele assunto, vai olhar e vai dizer, pô, o Rico mancou aqui. Aqui ele vacilou, ele está falando de uma coisa que ele não entende, que ele não sabe.
tá certo? Então todo trabalho que eu vou desenvolver, seja para o jornal, para a revista, para as empresas, eu trabalho muito com comunicação interna das empresas, né? E todo trabalho que eu vou desenvolver, eu tenho que me debruçar sobre ele, sobre aquele assunto e passar a entender aquilo. Isso é fruto de muita pesquisa. O desenho que a pessoa vê pronto, meu trabalho que a pessoa vê pronto, ele já é assim, o suprassumo da coisa. Por trás daquele desenho tem muita leitura, muito conhecimento, muita pesquisa, tá certo? Então, assim, e o que eu faço? Eu acredito que o ilustrador, que é o cartunista, ele é uma espécie de filtro. Né? Vamos fazer uma analogia com aquele filtro de barro. Né? Você enche o filtro de água, ele fica cheio, cada um vai ali e toma o seu copo d'água de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu entendimento. Né? O ilustrador é esse cara, esse filtro de barro, que ele se enche de conhecimento e para cada pessoa que se achega a ele, ele dá o conhecimento segundo o entendimento daquela pessoa. Então, assim, poucas coisas existem no mundo, né, que são mais elegantes, mais chiques do que o simples. Em termos de comunicação, quanto mais simples, melhor. Né? A teoria da navalha de Ockham. O caminho reto, o caminho menor, o caminho mais curto é o caminho mais certo. Floreou muito, complicou, né? Complicou. Ô Rico, como é que foi essa questão de você falar assim, não, agora eu vou procurar profissionalizar, levar a sério meus desenhos e entrar no mercado? Rapaz, você sabe que isso, assim, existem alguns pontos, né, alguns marcos, assim, quando eu publiquei meu primeiro desenho aos 13 anos de idade, foi num jornal daqui da cidade, de Manhuaçu, né, no jornal Trombeta, do Cláudio Vianney, ele me cedeu o espaço ali, foi o primeiro desenho que eu publiquei, a primeira charge. Daí passou-se um tempo, aí eu comecei a publicar charge diária no Diário do Aço, que é de Ipatinga, no Caderno de Caratinga, que foi em 1995. Daí quando chegou em 1997, 98, eu publiquei tirinhas na Gazeta, aquele jornal Gazeta, que é da Globo, né, que é lá do Espírito Santo. Depois eu publiquei na revista Você S.A., Daí, quando foi em 1999, o Ziraldo lançou uma revista chamada Bundas, que era uma revista de humor, e foi quando eu publiquei nessa revista que teve uma virada profissional, assim, na minha vida profissional. Porque eu publiquei nessa revista, e daí o Ziraldo foi dar uma entrevista na TV Cultura. Eu lembro que meu pai me ligou todo felizão, assim, que ele viu a entrevista, eu não vi. E daí meu pai, o Ziraldo, ele estava falando dos novos cartunistas que estavam surgindo, nova geração e tal, e citou o nome de vários cartunistas, né, que estavam colaborando com a revista Bundas, e no meio ali ele citou o meu nome. Rapaz, uma coisa incrível. Daquele dia em diante, meu telefone começou a tocar, as revistas, os jornais pedindo, encomendando trabalhos, né, pedindo colaborações, né, e daí foi que a coisa meio que deslanchou, assim. Aí eu publiquei no Jornal do Brasil, publiquei na revista Palavra, que era dele também, e vieram os outros revistas, Mundo Estranho, Super Interessante, Revista Recreio, publiquei durante muitos anos na Revista Recreio, né, que é a revista Infanto Juvenil, que era da editora Abril, depois passou pela editora Caras. E, assim, o que eu sempre fiz e faço é o seguinte: todas as vezes que eu pego um trabalho para realizar, eu quero fazer o melhor. Eu quero sempre fazer o melhor. A questão da excelência, da qualidade, você tem que... a evolução do seu trabalho, sabe? Cada desenho meu, eu enxergo cada desenho meu como um cartão de visitas. A pessoa tem que olhar aquele desenho, nossa, esse desenho do Rico ficou legal, olha aqui que grande sacada que ele teve, olha a mensagem que esse desenho está passando. Eu acho isso muito importante, assim. Então, eu acho que isso é que foi fazendo com que a minha carreira fosse evoluindo, o trabalho fosse crescendo, né? Assim, e eu gosto muito de ler, Moreira. Então, por exemplo, assim, eu gosto muito de livros de desenvolvimento pessoal, né? Eu gosto muito de livros sobre negócios. Eu trabalho muito para empresas, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo onde o desenho é a solução. Eu fui fazer um trabalho para a Embraer há alguns anos, e na Embraer de São Paulo, né, de São José dos Campos, a Embraer tem 5 unidades no mundo, a de São José dos Campos que eu trabalhava com ela, que é a matriz. E a Embraer, o que aconteceu é o seguinte, lá tinha 7 mil, 8 mil funcionários na Embraer. E a gente teve que desenvolver uma cartilha para a Embraer que
Porque é o seguinte, estava havendo muito desperdício na empresa. Por exemplo, você imagina um clipe de papel. Um clipe de papel não é nada. Mas 8.000 clipes de papel jogados fora todos os dias, no final do mês é muita coisa. Então nós tivemos que desenvolver uma cartilha para poder educar o funcionário a evitar o desperdício. Né? A folha de papel que você imprime na impressora, se você imprime um lado só, aquilo é um desperdício, né? Ao invés de aproveitar os dois lados. Você sai da sala e deixa de apagar a luz. Né? Isso, se você chega para o funcionário e fala, cara, você não pode deixar a luz acesa, você está desperdiçando clipe, você está desperdiçando papel. O funcionário fica chateado. Mas quando você faz uma cartilha com desenhos de humor, eu gosto muito de dizer o seguinte, que eu faço desenhos de humor com conteúdo. Eu gosto de usar essa frase, sabe, para definir meu trabalho. Desenhos de humor com conteúdo. Então, quando você chega e mostra aquilo desenhado para o colaborador, para o funcionário, ele não vê aquilo como um puxão de orelha. Entende? Ele entende aquilo como um aprendizado. Então, assim, o desenho ele ajuda muito na educação. Eu faço muito trabalho para livro didático, né? Para os editores de livro didático. Provavelmente, qualquer pessoa que tenha estudado do ano 2000 para cá, já viu charges minhas nos livros que eles estudaram, ilustrações e tal, e todas essas coisas. Eu adoro usar o desenho para educação. Eu faço muito desse trabalho com as empresas. Ô Rico, nós temos 1 minuto para a gente finalizar, para você falar desse reconhecimento, premiações nacionais e internacionais e a importância da tecnologia no seu trabalho hoje. Olha, o reconhecimento é uma coisa que a gente está sempre lutando o tempo todo. Né? Eu entendo a profissão de cartunista como mal comparando, assim como uma profissão de jogador de futebol. Se você parar de treinar, né, se você parar de praticar, você acaba ficando para trás. Então você tem que estar sempre evoluindo, sempre buscando oferecer um trabalho melhor. Sobre as premiações, eu ganhei alguns prêmios no Brasil, Salão Carioca de Humor, em Paraguaçu Paulista ganhei menções honrosas, e eu ganhei 3 prêmios em Portugal, na cidade de Moura, com quadrinhos, cartoons e charges. Né? Foram as premiações que eu tenho. Eu não sou muito de participar de concurso porque eu não gosto. Eu gosto por exemplo, eu gosto quando a pessoa quer um trabalho, ela olha assim e fala, cara, eu preciso do estilo do Rico aqui no meu trabalho, eu quero juntar a marca do Rico com a marca da minha empresa, tá certo? Assim, é aquele lance da assinatura mesmo. Eu tenho um estilo, tem uma assinatura ali, eu gosto de que as pessoas venham a mim porque elas querem meu trabalho, e eu não gosto daquele negócio assim de... por exemplo, eu participei muito pouco de concursos de desenho de salões de humor, porque eu não gosto de estar ali na disputa. Eu gosto de fazer o trabalho e pronto. E a tecnologia? A tecnologia, eu tenho usado um tablet para poder fazer a finalização dos meus trabalhos. E tem um tablet, um iMac, né? Onde eu trabalho, não é muita coisa, porque praticamente foi transportado o desenho tradicional. Da mesma forma que eu trabalhava na prancheta de desenho, eu trabalho no computador. E as mídias sociais? Rapaz, eu trabalho muito mal nas redes sociais. Eu trabalho muito mal porque eu vejo que tem muita desinformação, o meu trabalho ainda é fechado no network. São as pessoas que eu conheço, que eu lido com elas, eu converso com elas no telefone, eu converso com elas no coisa. Eu preciso fazer uma adaptação para as redes sociais, mas as redes sociais hoje assim, ficam um sucesso muito... Esse sucesso de rede social não é um sucesso real, né? Das pessoas assim. Você entra no Google lá e coloca lá, comprar seguidores, comprar curtidas, comprar não sei o que, isso está tudo lá disponível. Tanto é que se você pega um adolescente aí de 15, 16, 17 anos, você vai olhar na rede social e essa pessoa tem lá 70 mil seguidores. Aí você nunca viu aquela pessoa na vida, você não sabe... Tá certo? Como é que ela conseguiu 70 mil seguidores se não... Tá certo? É diferente você pegar, por exemplo, você pega uma Ivete Sangalo, né, que é uma pessoa que tem 50 anos, sei lá, de carreira, e que veio construindo essa carreira a vida toda. Aí você olha e fala, não, cara, ela tem tantos milhões de seguidores, e é isso mesmo, né? Construiu-se uma carreira. E quem quiser conhecer mais o seu trabalho, qual que é a forma? Olha, pode ir eu tenho para você ver meu portfólio, eu tenho um perfil no Behance, é behance.net
Rico Cartoon, que é uma plataforma de ilustradores, tá certo? Tem o meu Instagram, que é @rico.cartoon, com U e M de Maria no final, e são as redes que eu movimento. Ô Rico, eu agradeço a sua participação, tá? E a Fundação Expansão Cultural também, né? Vem agradecer, você é um grande artista, né? Filho de Manhuaçu, e tem divulgado positivamente a nossa região através do seu trabalho e esse reconhecimento aí que engrandece também a nossa região. Sou eu que agradeço, Moreira. É sempre um prazer a gente poder conversar, bater papo. E eu tenho conversado até com um grupo de colegas aqui, de Manhuaçu, para a gente ver quem são os cartunistas que estão surgindo em Manhuaçu. Né? A nova geração. Vamos conversar. Quem sabe a gente não consegue dar uma força para os meninos subirem também. Isso é importante. Não é? Muito obrigado e uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito bem, no entrevistado do dia, nós conversamos com o Valfrido Ricardo Martins, Rico. Ele é o cartunista, chargista, ilustrador, que tem todo esse reconhecimento, tanto local, regional e até mesmo internacional. E nós falamos hoje com o tema O Mundo sob o Olhar do Cartunista. Para você, ouvinte da Manhuaçu, para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.